Olá, eu sou Ana Maria Serra. Eu julgo que talvez seja interessante a você conhecer um pouco sobre o meu trajeto profissional, a minha formação e especialmente a história do meu envolvimento com a terapia cognitivo-comportamental. Desde antes de iniciar minha graduação, eu já havia decidido que faria pós-graduação, mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Eu já havia morado nos Estados Unidos por cerca de um ano, já havia estudado lá e, por coincidência, como vocês verão mais tarde, a apenas 150 quilômetros da Universidade de Illinois. Mas, iniciando a graduação, eu logo me dei conta de que eu poderia terminar duas graduações, uma como bacharel e outra como psicólogo. E terminar como bacharel me interessava, porque me permitiria ir para os Estados Unidos um ano antes. E foi assim que eu fiz. Em janeiro de 1987, durante a condução de uma pesquisa bibliográfica como parte de um crédito para a formação de bacharel, eu me deparei com um artigo sobre terapia cognitiva, da qual eu jamais tinha ouvido falar. Achei muito interessante e perguntei a vários professores se conheciam, ninguém conhecia. Eu consegui, através do empréstimo entre bibliotecas, um livro de 1986 de autoria do Dr. Beck, Terapia Cognitiva dos Transtornos Emocionais. E me encantei. Eu que dizia que não havia me identificado com nenhuma das abordagens clínicas, teórico-clínicas na psicologia, me lembro de afirmar: se esta terapia cognitiva for o que este livro diz, essa eu acredito que eu aplicaria. Bem, assim foi. Em abril de 1988, já como bacharel, eu fui aceita para uma pós-graduação pela Universidade de Illinois. Fui então chamada pela Vice-Reitoria de Assuntos Acadêmicos para me informar que, por uma grande coincidência, eles tinham um convênio de bolsas de estudos com a Universidade de Illinois. Uma outra grande coincidência foi que, para iniciar meus estudos na Universidade de Illinois, eu estaria abandonando a minha formação de psicólogo no meio do último ano. Mas também recebi da diretora do Departamento de Psicologia Aplicada da PUC do Rio, onde eu estudava, a notícia de que, se eu fizesse a minha formação clínica nessa tal de terapia cognitiva, eu poderia apresentar essa minha formação e ela me daria equivalência que me possibilitaria a formação de psicólogo, o que efetivamente ocorreu. Eu saí do Brasil em agosto de 88 para iniciar minha pós-graduação nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, e o meu diploma de psicólogo é de 1993. Então, alguns anos mais tarde, quando eu apresentei este primeiro ano da minha formação em terapia cognitiva, e eles me deram a equivalência. Bem, então, ainda na Universidade de Illinois, um dia nós estávamos no meu segundo ano, no mês de fevereiro, com neve até acima dos joelhos, e eu então fui até a faculdade, o departamento de psicologia, com o meu filho. Mas nós parávamos num estacionamento que era um pouco distante do departamento. Então, para evitarmos o frio, nós normalmente passávamos por dentro da Biblioteca Central, aliás, um prédio belíssimo. E nesse dia, meu filho estava tentando me convencer de que já havíamos ficado quase 2 anos na Universidade de Illinois, ele havia conhecido os Estados Unidos, então deveríamos ir para a Europa. E eu lhe disse: não, impossível. Minha bolsa do CNPq acabou de ser aprovada, eles não aceitariam minha transferência para a Inglaterra. E ele me disse: aceitam sim. Isso aconteceu com um amigo meu. O pai dele iniciou a pós-graduação na Inglaterra e agora está completando
aqui na Universidade de Illinois. Nós faríamos o caminho inverso. Então eu disse, não, Tami, chega de aventuras, mas ele insistiu. E quando estávamos passando dentro da Biblioteca Central, ele então efetivamente, literalmente me puxou pelo braço, me levando até um canto da biblioteca em que haviam alguns grandes livros que eram diretórios das universidades de cada país. E lá ele colheu então o livro que listava as universidades da Inglaterra. E eu abri na primeira página, né, por puro acaso, e nesta página, em cima, o cabeçalho era Universidade de Londres. E eu julguei, bem, até aí é bastante interessante. Passando a ler na coluna da direita, bem à minha frente, estava a lista de professores. E dentre eles, como um ex-diretor e criador do Departamento de Psicologia, figurava o professor Hans Eysenck, muito conhecido. E isso então me motivou a virar a página. E então na primeira coluna da esquerda estava listado o Instituto de Psiquiatria, que tinha um centro de treinamento em terapia cognitiva. Era o primeiro centro de treinamento que havia se estabelecido fora dos Estados Unidos. Eu fiquei, na realidade, encantada. Porém, para meu desapontamento, o prazo para inscrição terminava dali a alguns dias apenas. Mas meu filho insistiu, não, pegue o telefone e você liga e pede os documentos para a application e eles mandam por correio. E assim eu fiz. Chegando em casa, naquele dia, às 4 horas da tarde, eu então liguei para a Inglaterra e para o Instituto de Psiquiatria para solicitar os documentos. Para minha surpresa, atendeu um senhor que se mostrou inicialmente desconcertado. Mais tarde eu fui saber que ele era um dos vigias da noite, porque eu, na minha ânsia, me havia esquecido de um fator muito importante, que eram os fusos horários. Havia 6 horas de diferença entre Londres e a parte dos Estados Unidos onde eu estava. Então, na Inglaterra, na verdade, já eram 10 horas da noite. E esse vigia deve ter ficado muito curioso a respeito dessa mulher ligando dos Estados Unidos com um sotaque estranho às 10 horas da noite pedindo documentos para uma application. Mas ele foi extremamente gentil, anotou pacientemente meu nome e todo o meu endereço e 3 dias depois, apenas um dia antes de expirar o prazo para a application, eu recebi o meu pacote de documentos. Eu já havia me adiantado, já havia pedido a alguns professores cartas de referência, apenas juntei as cartas de referência já preparadas, preparei rapidamente toda a documentação, os formulários, e no último dia de prazo para inscrição, eu enviei o meu processo. Isso nós estávamos no mês de fevereiro. Quando foi em abril, e obviamente às 5 horas da manhã, devido à diferença de fuso horário, eu então recebi uma ligação do Instituto de Psiquiatria me convocando para uma entrevista. Estávamos numa terça-feira e a entrevista estava marcada para quinta-feira. Eu então argumentei que não havia nenhuma possibilidade de eu chegar a Londres na quinta-feira de manhã. Mas se ela pudesse transferir para sexta-feira de manhã, aí eu conseguiria. Ela então concordou para as 9 horas da sexta-feira da manhã e na quinta-feira, à 1h30 da tarde, eu estava emergindo de uma estação de metrô, a King's Cross, pela primeira vez na Europa. Então, muito precavida aquela tarde, depositei as minhas malas no lugar em que eu estaria hospedada e fiz todo o trajeto até o instituto
para ver qual seria a condução e quanto tempo eu levaria. Dito e feito, na manhã seguinte eu cheguei com meia hora de antecedência e às 9 horas da manhã, pontualidade britânica, iniciamos a nossa entrevista. E para minha total surpresa, às 10h30 da manhã eu já tinha em mãos uma carta de aceitação para o programa de doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Eles haviam argumentado que já sabiam que me queriam. E eles já tinham uma longa experiência com o CNPq, um dado que, aliás, eu desconhecia. E eles sabiam quanto burocrático seria a minha solicitação de transferência. Então, eles já tinham se aplicado, se apressado e, violando o protocolo, já haviam me dado uma carta de aceitação. Então, aí se iniciou um sério dilema. Por quê? Ao voltar para os Estados Unidos, eu então recebi uma outra grata notícia, de que o meu orientador, o professor Ross Park, estava se transferindo para a Universidade da Califórnia, em Riverside, e havia convidado 2 alunos de pós-graduação para o acompanharem. E um desses 2 alunos era eu. Então eu me lembro de meu filho brincando e dizendo: que vida chata, eu tenho que escolher entre ir para a Califórnia ou para Londres. Que difícil. Mas então aquele ano, em junho, nós viemos ao Brasil, obviamente para visitar os meus familiares. E eu então, ainda tentando resolver meu dilema, se vou para Londres ou vou para a Califórnia, eu me comuniquei por telefone com o CNPq e tive então a seguinte resposta: nós já temos uma longa experiência com o Instituto de Psiquiatria e não temos com a Universidade da Califórnia em Riverside. Se você quiser ir para o Instituto de Psiquiatria, o processo será fácil e rápido. Se você escolher ir para a Califórnia, vai demorar um pouco mais. Aquilo então resolveu o dilema por mim e eu efetivamente decidi me mudar para Londres e em setembro deste ano, no final de setembro, eu iniciei o meu programa de doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Em janeiro de 1991, então apenas 3 meses após haver chegado, eu apresentei o meu projeto de doutorado para qualificação, que foi aprovado, disfunção cognitiva em esquizofrenia e esquizotipia, e em fevereiro eu solicitei ao Instituto a minha inscrição no curso de formação em terapia cognitiva. Eles me autorizaram e eu então fiz o meu curso de 1 ano pela primeira vez. Por coincidência, a diretora do centro de treinamento, a doutora Ruth Williams, era também co-orientadora do meu projeto de doutorado. Mais tarde, ela se tornou também a minha mentora. Eu costumava dizer que ela era, na verdade, o meu tudo dentro do Instituto. Cursei o primeiro ano, gostei tanto, no segundo ano havia uma outra equipe liderando esse curso, fui lá bater novamente, me permita fazer o curso por mais 1 ano, e fiz. No terceiro ano, novamente, eu fiz pela terceira vez o curso de treinamento em terapia cognitiva, e durante o 4º ano, eu então me tornei instrutora do Centro de Treinamento em Terapia Cognitiva. Então, eu, na realidade, quando voltei ao Brasil, eu já voltei treinada para treinar outros, o que sempre foi um objetivo, uma meta muito importante do próprio Dr. Beck. Ele sempre disse que, como parte da formação de um novo terapeuta cognitivo, ele teria que ser treinado para treinar outros e, assim, garantir a disseminação responsável da terapia cognitiva por todo o mundo. Eu, durante esse tempo, fui também, durante 4 anos, membro da clínica de terapia cognitiva da depressão do Maudsley Hospital, que era o hospital
associado ao Instituto de Psiquiatria em que eu estava. Bem, meu projeto de doutorado foi conduzido, obviamente, como qualquer outro projeto, arduamente, mas com muito sucesso. Então, eu, na realidade, terminei meu doutorado em dezembro de 1995. E após uma viagem de descanso à Áustria, voltei ao Brasil. Em fevereiro, eu iniciei meu programa de recém-doutor na Universidade de Campinas, Universidade Estadual de Campinas, no Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica, e fiquei lá durante 2 anos. Durante esse tempo, eu fui convidada para oferecer um treinamento em terapia cognitiva aos residentes da Escola de Medicina. Na realidade, este curso foi oferecido, mas ele foi oferecido através da Vice-Reitoria de Assuntos de Extensão como um curso de extensão. Então, estendendo a possibilidade de inscrição a profissionais da região. Esse, então, um curso que durou de agosto até dezembro de 2006, foi o primeiro curso de especialização em terapia cognitiva no Brasil. Apesar de apenas 1 mês de divulgação, a procura foi bastante grande e nós iniciamos o primeiro curso de especialização em terapia cognitiva no Brasil com quase 30 inscritos. A procura continuou e em 1997 oferecemos o segundo curso, esse já com uma duração maior, foi de março a dezembro de 97. Ao mesmo tempo, eu estava sendo convidada por congressos de psicologia e de psiquiatria ao redor de todo o Brasil, por tantas pessoas que estavam ouvindo falar dessa tal de terapia cognitiva e queriam conhecer mais. Então, em 1998, em março mais precisamente, eu decidi afastar-me da universidade e fundar o ITC, Instituto de Terapia Cognitiva, que em pouco tempo seria reconhecido nacional e internacionalmente como centro de referência em terapia cognitiva no Brasil.